Apocalipse, se você olhar os sumérios, se você olhar os egípcios, os aztecas, os incas, os maias, se você olhar Atlantes, você vai ver que já deu ruim em vários lugares. Até os hindus falam disso. A parte hindu fala disso também, o zen budismo, budismo, todo mundo tem um conceito de que em algum momento algo deu ruim. Será que o que estamos enfrentando é muito mais do que uma desordem climática? Será que já está acontecendo o apocalipse? Será que é o apocalipse? Então, vamos escutar agora o que o Dr. Alex Alves vai estar nos ensinando para esses dias de grandes acontecimentos que nós estamos vendo, que nós estamos ouvindo. Então, vamos adquirir conhecimento. Vamos saber que tudo que está passando, se tudo que está passando está englobando o Apocalipse, se já chegou ou não, se é o Apocalipse. Eu deixo na descrição do vídeo o canal do Dr. Alex. Assista esse vídeo até Na o fim. realidade, tem um ciclo que está se encerrando a nível planetário. Né? O planeta ele está gemendo. Né? Romanos diz, né, que a natureza ela aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Né? Fala sobre isso. O apóstolo Paulo fala sobre isso. E a gente percebe isso em todos os detalhes do processo geológico do planeta, na questão de ecossistema planetário, porque nós estamos com uma desordem climática e ela não é só por conta da poluição. Na realidade, agora eles abriram a boca sobre a AMORC, que é a bendita corrente marítima, né, que está lá embaixo, né, do oceano, que ela está vindo para cima se oxigenar. Olha só que doideira, né? Nós agora estamos sabendo que a corrente marítima ela tem uma em cima, outra embaixo, e o que está embaixo agora está em cima. Inclusive apareceu o peixe-diabo também, que é o cara que vive lá embaixo. Esse princípio do que está embaixo, está em cima, né, é um princípio, inclusive, das ordens secretas. Né? As ordens secretas, toda a parte de magia, se fala muito desse conceito. Né? O que está na direita, está na esquerda, o que está embaixo, está em cima. E, de fato, esse relato está diretamente ligado a acontecimentos que estão ocorrendo nesse momento no planeta. Inclusive, nós estamos com uma fissura do planeta, o planeta está rachado, está vomitando magma, e isso está causando aí uma tensão na área científica, e nós estamos esperando a qualquer momento um terremoto de magnitude 9, pegando ali a costa americana, inclusive, com risco de tsunami. Mas quando você vai olhar, né, Apocalipse 6, o cavalo branco, cavalo preto, cavalo vermelho, cavalo amarelo, né? Quando você chega no amarelo, o cavalo amarelo é dito lá que ainda não é tempo da intervenção de Deus, isso lá no amarelo. Quando tiver acontecendo guerra, peste, quando as quimeras estiverem atacando as pessoas, os híbridos, quando você tiver a fome, ok? Ele diz que existe uma cota de sangue de conservos e irmãos que tem que morrer. Então, para tranquilizar todo mundo, e você, não acaba agora. Não acaba agora. E a gente tem que ter o coração forte e a mente mais forte ainda para atravessar os acontecimentos de curto, médio e longo prazo. Então, diante disso, você está numa mudança, sim, né? É um processo de mudança planetário, de mudança social, de mudança da raça humana, porque nós estamos saindo de uma condição analógica, biológica, para seres humanos sintéticos, produzidos em laboratório. Nós estamos tendo uma esterilização das mulheres e dos homens biológicos para criar o conceito de androgenia. É o assexuado, é aquele que não reproduz. Então, esse indivíduo não reprodutivo, ele vai entrar em extinção, e o outro, produzido em máquina, que já está entre nós, inclusive, ele vai começar a ascender e vai viver junto com a IA, vai viver junto com a robótica, vai viver junto com os androides. Então, nós vamos ver as benditas das bestas surgindo, né? Que são as quimeras, os híbridos. Então, tudo isso está em curso, entendeu, Renato? E eu gostaria de perguntar para o senhor como diferentes religiões interpretam o Apocalipse. Alguma profecia se encaixa no momento atual? Olha só, vou começar pelo fim. Baba Vanga.
Baba Vanga. Baba Vanga disse que vai dar ruim esse ano. Vai dar Vai ruim dar. esse ano. Né? Baba Vanga falou que vai dar ET esse ano. Baba Vanga falou que nós vamos ter um avanço científico, né, sem precedentes. Mas Da Vinci também. Da Vinci já vinha falando disso. E quando você olha, né, a palavra de Deus, ela fala sobre a multiplicação da ciência. E isso começou, de fato, Renato, em 2021, novembro de 2021, na China rodou um processador quântico no computador quântico. A partir de 22, nós estamos avançando 100 anos do século XX por ano. 100 anos por ano. Então, agora, em 25, nós estaríamos em 2325, só para você entender. E a galera está num boom na área científica. Por quê? Porque nós estamos tendo acesso a um nível de informação científica, né, através da IA, inimaginável há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, a gente não poderia conceber para onde o trem iria avançar de uma maneira assim tão veloz. Você tem uma ideia, 20 anos atrás, eu já trabalhava com o conceito, né, de gestão de informação, gestão de conhecimento. Então, estabelecer filtros e fazer processamento, que eu trabalho em corporativo. Né? Mas o que acontece? O Apocalipse, se você olhar os sumérios, se você olhar os egípcios, os aztecas, os incas, os maias, se você olhar Atlantes, você vai ver que já deu ruim em vários lugares. Os hindus falam disso. A parte hindu fala disso também. O Zen budismo, todo mundo tem um conceito de que em algum momento algo deu ruim. Inclusive, né, se fala muito da primeira terra, nós estaríamos na segunda terra, indo para uma terceira terra, né, diante da finalização das repetições. Isso está, inclusive, lá em Eclesiastes. Fala sobre isso, ok? Então, nós estamos vivendo um momento onde todo o planeta, em algum momento, já verbalizou isso, né? E nós temos aí coisas incríveis para acontecer. Exemplo, Antártida. Exemplo, o que está além da Antártida. Você imagina a cabecinha de todo mundo quando o bendito do paredão for rompido e as pessoas tiverem acesso ao que tem atrás do paredão. Então, tudo isso vai causar um verdadeiro pânico, uma confusão, porque a população ela foi educada na Matrix, dentro de uma caixinha fechada. E nessa caixinha fechada, né, valia o que disseram para nós. Exemplo, Brasil foi descoberto. Mentira. Vieram tomar posse. Né? Não sabiam da existência dos continentes. Mentira. Sabiam disso. Salomão já teve aqui a turma dele em Ratanabá. Então, nós estamos tendo acesso a um monte de informações que vão formando um quebra-cabeça, entendeu, Renato? Então, esse quebra-cabeça prova que o Apocalipse é uma expectativa, né, da maior parte das religiões orientais e ocidentais, até porque nós tínhamos a Eurásia e era todo mundo juntinho, lembra disso? As placas se movimentaram e a turma foi espalhada. Babel, Torre de Babel, é isso? Todo mundo estava juntinho, Deus foi lá e espalhou todo mundo. Então, todos saíram da mesma matriz. E aí entra o conceito dos sumérios, dos Anunnakis, aí entra dentro do Egito, né, como aquelas benditas pirâmides dos Incas e mais foram construídas, mas todos falam que vai ter um fim. Começa e termina do mesmo jeito. Sim, porque você imagina que é o seguinte, né? Todo o processo imaginário humano, o Jung, ele concebeu o inconsciente coletivo. Né? Ele diz que em cima da nossa cabecinha nós estaríamos tendo acesso àquilo que já aconteceu, o que é o princípio platônico. Platão fala sobre reminiscências, sobre memórias mnemônicas, e que nós nos lembraríamos de vidas que teríamos vivido. Olha que doideira. Mas quando eu olho, né, para o Egito, quando eu olho para a Índia, quando eu olho para os astecas, incas e maias, para os sumérios, eu entendo que, como lá em Tartária, alguma coisa subiu. Rolou um apagão. Eu estive na Europa algumas vezes. Aí, algo que me intrigava eram os benditos dos prédios, com mais de 600 anos lá, com uma bendita torrezinha lá, e na bendita torre uma anteninha de Wi-Fi. E eu olhava aquilo e falei, rapaz, para que esses caras botaram esse troço bicudo aí? Né? Transmissão de energia, Tesla, né? Tesla. Tudo já existiu antes. O que a gente vê evoluindo hoje já existiu no passado. Lá nos Sumérios a gente viu lá coisas, né, representativas de Wi-Fi, e no Egito helicóptero nas paredes do Egito. É surreal, surreal.
Então, as próximas gerações, Renata, elas não vão ter acesso a essas informações, ok? Por quê? Porque estão resetando a história. Quando aconteceu o problema de 2020, a primeira coisa que me chamou a atenção é que estavam matando os anciãos. E quando os anciãos morrem, com eles morre a história. Lá em Juízes, né, capítulo 2, depois que morre Josué e os anciãos, o povo se corrompe. Eles perderam aqueles que estavam no momento da transição do Egito para Canaã. A geração que já estava, né, assentada em Canaã não sabia mais quem era Deus. Entendi. Doutor Alex, muitas coisas vêm acontecendo. Aviões caindo, pandemias, eu não sei, desse carnaval. Muitos estão falando que pode ser um carnaval muito perigoso, que pode vir um novo lockdown. Se eu não me engano, até onde eu vi, há uns 3 dias atrás, 6 cidades já no Brasil cancelaram o carnaval. O senhor está sabendo o que está acontecendo? Tô sabendo. Pode falar. Eu estou sabendo e muito. Só a misericórdia de Deus. Nem queria estar sabendo tanto, né? Cara, não, só Deus. Ó. Você tem ideia? Eu ia tomar um café com um apóstolo amigo que chegou de Portugal, está aqui no Rio. E eu pensei, depois daqui da live já vou cancelar o café. Por quê? Porque agora o trem tá doido. O trem é doido. O trem é doido. Então a minha cidade tá doida, eu estou no Rio de Janeiro, né? Eu ia me deslocar, indo e volta. A nuvem viral está tomando o Rio de Janeiro. Eu creio que eu tenho que fazer o efeito fique em casa. Fique em casa, que vai ser mais certo, né? Mas isso foi agora, finalzinho da tarde. Eu comecei a pensar um monte, veio mais informação do que está acontecendo no país. E eu falei, cara, não vai dar bom isso não. Melhor eu ficar quietinho e a gente fala virtualmente, né? Queria muito dar um abraço nele, mas não vai acontecer dessa vez. Mas aí nós temos que colocar 4 pontos, tá? 4 pontos. Quando o problema de 2019 começou, o problema apareceu e houve todo um discurso negacionista, menos do Jair Messias Bolsonaro, tenho que colocar aqui, porque ele tentou parar o carnaval. Fato, tentou. O Witzel e o Dória aí do teu estado, né, foram os caras que peitaram a situação e botaram o carnaval. E deixaram acontecer. Isso. E os outros governadores acreditando que o Dória sabia para onde estava indo e que o Witzel, que era juiz, né, hoje, né, não é mais, e ainda foi julgado aqui por corrupção, né, e o Dória está subido aí no teu estado, ninguém acha o Dória. Essa turma, né, fugiu da responsabilidade do que eles fizeram. Porque eles são os caras da pandemia. Né? Tem gente que foi responsável. Eu entendo, como cidadão brasileiro, que Dória e Witzel deveriam ter respondido pela pandemia, porque eles empurraram a pandemia para cima do país. Ponto 1. Ponto 2, quando aquilo tudo começou a acontecer, também todo mundo estava muito confuso do que era o que não era, o que era, o que não era. Eu perdi um sogro, uma tia-avó e uma prima que estava grávida de 7 meses. O bebê sobreviveu e a prima não. Então tem muita gente que fala de fraudemia. Porém, fato é que pessoas foram e passaram muito mal. Eu conheço um monte que foi entubado, um monte que acabou não saindo do hospital, ok? E as soluções para o período pandêmico ficou pior, que é o cabelo de milho, tá? Então você tem o milho, que é o bichinho de Wuhan, do morceguinho, o cabelo de milho, que foi o que foi feito para poder ajudar o bendito do trem. Agora, nós estamos esperando uma tragédia por causa das consequências do milho e do cabelo de milho, porque mexiam com a imunidade da população. Ninguém deveria tomar cerveja, ninguém deveria usar kefir, usar iogurte, pão de fermentação natural, fermentado, sem fazer exame de intolerância à histamina. Primeiro, fazer exame de homocisteína, ferritina, zinco, vitamina D3, para poder saber se você pode fazer uso dessas coisas e elas não explodirem um gatilho biológico. Olha só o que eu estou te falando. Eu estou te falando que você tem situações pré-existentes, geneticamente, via sua família e sua ancestralidade, para explodir. Fora isso, Renato, você tem uma coisa que é epigenética, que é o que está no ambiente externo te atacando. 7 mosquitos te atacando, diferentes. Né? Você tem fabriquinha de mosquito pertinho de você, em São José dos Campos. Você tem, hoje, 21 vírus no país e temos mais 10
que ou chegaram semana passada ou estão chegando no dia de hoje no país, e 7 deles é certo. Você tem Marburg, você tem o Ebola, você tem o Nipah, você tem o Mpox, você tem o ESCX. Cara, tá chegando um monte. É uma Tudo de uma quadrilha vez, mundial. Tudo para arrebentar a saúde da população, para dizer que não teve um governador que gritou. Eu vi o Caiado gritando contra o mosquito. Tem mais ou menos uns 30 dias o Caiado em Goiás, ele gritou contra o mosquito, inclusive parte dessas cidades aí que estão suspendendo, estão justamente na área do centro-oeste do país. Mas sul, sudeste, ok? A parte norte, a turma está tocando o efeito Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, a galera está indo para fora. E detalhe, hein? Dos 15 aos 45 é o maior índice de mortalidade atual. E é a turma que vai para a gandaia. Olha só. Então, essa turma, combalida pelo milho, pelo cabelo de milho, né? É a turma que vai para a gandaia. E aí, a pergunta que não quer calar. Quando der ruim, né? E vai dar ruim, eles vão ser assintomáticos ou são vetores? Porque você tem esses dois grupos. Você tem um cara que vai ser exposto a essa bagunça, né? E ele vai ser assintomático. Ele é só vetor. Ele vai trazer o problema para dentro de casa, para os anciãos. Olha só, hein? Para os anciãos, para as crianças que não foram para a bagunça. E detalhe, depois do carnaval, nós vamos ter as crianças dessas famílias se juntando na escola e trocando vírus, trocando bactéria, fungo, metal pesado. Renata, isso vai dar bom ou vai dar ruim? Pois é, como é que a gente não vai pensar que é fim do mundo, né? Um negócio desse. Porque é desastroso a gente pensar em todos esses vírus, todos esses patógenos, as soltas já, pós-carnaval, as nuvens químicas, muitos aqui que te seguem sabem disso, comida contaminada. Então, esse período agora, esse século, ele vai ser marcado, né, por ações espirituais de sentenças que estão se cumprindo sobre a Europa, sobre a África, sobre as Américas. Tudo está acontecendo simultaneamente. Então, quem gosta de conspiração, nós estamos dentro de uma conspiração de maldição hereditária. Salmo 109, 17. Já que ele escolheu a maldição que sobrevenha sobre ele, já que ele se afastou da bênção, que se afaste dele. Olha a cultura woke e olha onde essa cultura lançou o Ocidente. E o Francisco tem que morrer para vir o novo Papa. Uhum. Pode acontecer amanhã no alinhamento dos planetas. Amanhã tem esse alinhamento. O que o senhor acha? Qual a percepção? Não, é um portal, porque planeta significa, né, anjos, né, errantes. Né? Então, a Matrix, né, ela criou para nós um sistema planetário, né, intergaláctico, né, para deixar todo mundo tonto. E a verdade é que amanhã, né, eles vão estar alinhando essa turma. Se Francisco for embora, né, já é um sinal de que a treta fica maior ou menor. Maior. E se Israel sacrificar a novilha vermelha? Aí é o fim do mundo mesmo. E se Israel já estiver fazendo a fundação do terceiro templo? Aí a gente tem pouco tempo. Tu dizes, tu sabes ou tu revelaste. E aí a turma está vivendo, né, como se houvesse amanhã. Lembra da música do poeta? Você lembra o dia que a Terra parou, Renato? Como é que ele sabia? O dia que a Terra parou. Né? Você lembra disso? E Timaya, vale tudo. E Latino, garçom, chegou mais um. A festa do AP, meu Deus. E Renato Russo. E Geraldo Vandré, meu Deus. Meu Deus.